Aí, vamos lá. Boa tarde a todos, eu sou Vânia Borghetti, do Comitê Gestor da Sebari. Sejam muito bem-vindos a essa primeira reunião trimestral aberta do ano de 2023. Não será uma reunião longa, mas o nosso objetivo aqui é atualizar vocês sobre o que está acontecendo em termos de regulamentação internacional e aqui no Brasil, para relatórios de sustentabilidade, quanto que nós podemos contribuir para um ambiente mais transparente. E hoje também teremos uma apresentação internacional do Martin Warburg, que é da Rodeo Partners, que vai nos falar sobre o trabalho extremamente importante que eles têm feito na busca de fatores que comprometem a transparência e a lisura da informação transmitida pelas empresas e como todos nós somos agentes desse ambiente tão importante para a estabilidade do mercado, que é a transparência. Então, quando ele entrar, previsto para as 16h30, nós vamos passar o idioma da nossa reunião para o inglês, em atenção a ele, que certamente não domina o português como a gente não domina o alemão. Então, vamos chegar num meio termo e falar em inglês, que acho que vai ser um denominador comum mais fácil da gente poder alcançar. Mas antes mesmo da apresentação dele, o Fernando vai nos atualizar sobre uma série de webinars que a ISSB, International Sustainability Standard Board, fez, na verdade, nesses últimos 2 meses, para nos atualizar sobre o que está sendo tratado e discutido como resposta àquela audiência pública do S1 e do S2, e o que nós teremos pela frente. Eu também vou atualizar vocês sobre os nossos grupos de trabalho, temos algumas novidades bastante interessantes. Só antes da gente começar, nós hoje teremos 2 instituições muito importantes para o nosso trabalho participando, que eu gostaria de saber se os representantes já estão presentes. Tem alguém representando o SEBRAE? Até o momento, não. Devem estar entrando daqui a pouquinho. E o TCU concordou gentilmente em participar da coordenação do GT sobre setor público, mas eles hoje, excepcionalmente, não poderiam participar conosco, porque hoje eles estão celebrando... Desculpa. Eles hoje estão celebrando 130 anos do TCU e a cerimônia começaria exatamente às 16h, mas já se comprometeram, viu, Fernando? Grande suporte que você vai ter aí na coordenação do GT de setor público, e o SEBRAE vai participar da coordenação, provavelmente, está aprovando internamente lá, mas nós tivemos uma conversa preliminar da coordenação do GT de pequenas e médias empresas, que vai ser excelente para todos nós. Então, para a gente não perder muito tempo e não entrar no tempo que a gente alocou para o nosso convidado internacional, eu gostaria que vocês, por favor, mandassem uma mensagem dizendo que instituição vocês estão representando, só para a gente poder ter o controle aqui no SEBARI. E o Fernando, enquanto isso, começa a nos atualizar sobre os eventos da ISSB, tá bem? Perfeito. Obrigado, Vânia. Vocês estão visualizando a minha tela? Só precisa de um pouquinho de zoom, Fernando. Eu vou dar o zoom, sim. Aqui é só para vocês... Bom, primeiro, boa tarde a todos e a todas, né? Eu sou o Fernando Fonseca, como a Vânia mencionou. Eu sou um dos coordenadores do grupo de trabalho do setor público, que a Vânia vai explicar melhor toda essa nova estrutura da nossa comissão. E aqui eu tenho o desafio, aí em 15, 20 minutos, de apresentar para vocês um resumo, né, do primeiro webinar que aconteceu em janeiro deste ano sobre as normas internacionais de sustentabilidade, né, uma apresentação
Foram 3 webinars, né? Eu vou apresentar somente esse, um resumo. E gostaria de salientar que nós vamos disponibilizar esse mapa mental que vocês estão visualizando entre hoje e amanhã na página da comissão, e lá vocês vão acessar todas as informações e os links interessantes e relevantes, tanto os links para as divulgações dos próprias minutas, né, do FS1 e do IFS2, IFRS1 e IFRS2, né, como também os webinars. Os webinars estão disponíveis tanto na página da IFRS Foundation, quanto no canal do YouTube, ok? Então, a ideia aqui é trazer para vocês um super resumo, né? E eu vou começar primeiro, né, como a Vânia mencionou, em 31 de março do ano passado, as 2 minutas, né, já sobre a responsabilidade do ISSB, né, foram emitidas por um período de 4 meses de consulta pública, que terminou em julho do ano passado. Então, desde julho do ano passado, os membros do ISSB estão debruçados nessas 2 minutas, na verdade, no feedback que eles responderam ao redor de participantes do mundo inteiro, né? E eles disponibilizam resultados destas reuniões que já estão ocorrendo também no próprio site da Fundação IFRS. Eu recomendo vocês acessarem também o site para vocês terem ideia dos resumos das reuniões que ocorreram e as principais deliberações que foram acontecendo, né? Aqui é só para vocês terem uma ideia dos participantes, né? Então, aqui eu chamo a atenção não só para o diretor de divulgação internacional da Fundação IFRS, como para a vice-presidente do ISSB e também, né, o presidente do Conselho de Administração do IOSCO, né, que é a Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários, né? Eles estão acompanhando fortemente esse movimento do ISSB, tá? Então, esses foram os participantes desse webinar. Eu vou ressaltar aqui algumas informações que foram levadas nesse webinar, né? A primeira é que são mais de 6.160 inscritos de 148 jurisdições, né, que hoje compõem a rede IFRS Sustainability, que está sob a coordenação, sobre a jurisdição da Fundação IFRS. Aqui vocês podem ver que realmente existe uma coalizão global bem abrangente, né? Os tópicos que os participantes, né, levantaram que teriam interesse em ouvir, né, nesse webinar são esses tópicos, que são os tópicos que nós vamos falar agora com vocês, né? Uma visão geral desses requisitos gerais, ou seja, dessa minuta do IFRS S1, uma abordagem do ISSB na questão da materialidade, como começar a divulgação de sustentabilidade, o uso dos padrões do SASB e o link para as recomendações do TCFD. Eu vou falar um pouco de cada linha dessa. Para começar, acho que é interessante falar sobre a introdução, né, dessa norma de divulgação de sustentabilidade, que são os requerimentos gerais, né, Sustainability Disclosure Standard General Requirements, que é o IFRS S1. Vale a pena lembrar que o ISSB, né, ele foi anunciado a sua constituição em 3 de novembro de 2021, durante a COP26 em Glasgow, né? E aí sim, os curadores da Fundação IFRS anunciaram que o ISSB ficaria sobre a gestão, né, na estrutura da atual IFRS Foundation, que aqui eu trago de uma maneira resumida para vocês, em inglês, para vocês terem uma ideia de como está essa estrutura atual da Fundação IFRS, né? Ou seja, o ISSB ele faz parte da atual governança, da atual estrutura da Fundação IFRS. Aqui, só para curiosidade, nós temos dentro da estrutura da Fundação IFRS vários grupos consultivos estratégicos, né? E aqui eu ressalto o grupo consultivo do Relato Integrado e Conectividade. Como vocês sabem, o Comitê Internacional do Relato Integrado, né, o IRRC, ele foi incorporado
né, no ano passado, a estrutura da Fundação IFRS. E, com isso, foi criado o Conselho de Relato Integrado e Conectividade, né, que ele tem o objetivo de aconselhar não só o ISSB, mas também como o IASB, que é o International Account Sustainability Board. Então, esse Conselho de Relato Integrado tem um grande desafio de conectar, né, de fato, a questão de informações não financeiras e informações financeiras, ou sustentabilidade não financeira. E aqui eu ressalto para vocês que nós temos 2 membros brasileiros, né? O Alexandre Broedel, que é o CFO e Relações com Investidores do Itaú Unibanco, e Eduardo Flores, que é o professor da USP. Também gostaria de ressaltar que dentro dessa estrutura existem outros grupos consultivos, né, do IASB, e tem o Fórum Consultivo de Normas de Sustentabilidade, do qual a nossa querida Vânia Borghetti faz parte, foi eleita agora, né, foi convidada, assumiu o cargo agora em janeiro de 2023, também representando o recém-criado, né, Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade, né, que é o CBPS, que está dentro da estrutura do Conselho Federal de Contabilidade. E aqui eu gostaria... Deixa eu interromper um pouquinho só, Fernando. Lógico, Só fica à atualizar vontade. aqui. O mandato do Alessandro Broedel venceu, né? Então, ele não está mais no Conselho de Trustees da IFRS Foundation. Nós não temos um brasileiro mais lá agora. Nós temos no IASB o Tadeu Sendron, e aqui no conselho que sucedeu ao IRC, né, o Conselho de Conectividade, eu também estou nesse conselho aí representando o IBGC, né? Então, eu tenho, na verdade, 2 assentos aí no ISSB, um representando o IBGC e outro no SS, no SSAF, né? O Isso. Advisory Forum. Ok. Perfeito. Eu já fiz essas considerações, obrigado, Tavânia. Depois nós vamos fazer as Isso. edições e compartilhar. Obrigado. Bom, então, dito isso, né, nós temos aqui alguns objetivos. Vale a pena, né, a gente ressaltar os objetivos do ISSB, né? Primeiro, desenvolver os padrões para a linha de base global de divulgações de sustentabilidade, atender às necessidades de informações dos investidores, apesar desta informação, né, desse foco no investidor, todos nós sabemos que há uma abrangência de stakeholders, então são informações não só para investidores, mas também para a sociedade como um todo, para qualquer tipo de stakeholder, órgão regulador, os próprios stakeholders internos, ou seja, os colaboradores das empresas, para as empresas, enfim, para os stakeholders em geral, né? Um outro objetivo do ISSB é exatamente permitir que as empresas forneçam informações abrangentes sobre sustentabilidade ao mercado global de capitais, né? E, por fim, facilitar a adição de divulgações específicas para cada jurisdição, né, destinadas aos grupos mais amplos das partes interessadas, ou seja, respeitar as normas, as jurisdições específicas ao redor do mundo, né? Vale a pena também falar sobre os conceitos-chave, né, do IFRS, e aqui nós estamos falando do IFRS 1, como eu falei no começo, né, que são as normas, os requerimentos gerais, né? Então, esses aqui são os conceitos gerais. Eu ressalto outros pontos relevantes, né, do ISSB e das normas IFRS S1, que enfatiza a necessidade de consistência e conexões entre demonstrações financeiras e demonstrações de sustentabilidade, ou seja, de fato, uma integração entre o mundo financeiro, contábil, e o mundo não financeiro, de sustentabilidade, ESG, né? Demonstrações financeiras e divulgações de sustentabilidade. Existe um desafio de serem publicadas ao mesmo tempo, mas existe um alívio transitório, que eles falam, ou seja, as empresas vão ter que ter uma maturidade, né, em relação ao IFRS S1 para ter
a divulgação das suas demonstrações financeiras e de sustentabilidade no mesmo tempo. E também um outro ponto relevante que o IFRS S1 não especifica, um local para divulgação dentro do relatório financeiro de propósito geral, né? E assim permite que essas informações adicionais podem ser divulgadas em outros relatórios, em outras jurisdições É que não teve diferentes. mudanças do ano passado, a mesma coisa, vai fazer o gap, a recomendação é não fazer. Uma questão importante também que eu ressalto com vocês, a questão da sustentabilidade. O ISSB trouxe a descrição de sustentabilidade no âmbito do IFRS S1, né? Que sustentabilidade é a capacidade de uma empresa manter recursos de forma sustentável e relacionamentos e gerenciar suas dependências e impactos em todo o seu ecossistema de negócios no curto, médio e longo prazo. Aqui a gente vê uma forte relação com o próprio relato integrado, com o Integrated Reporting Framework, né? Esse conceito ele se baseia no framework do relato integrado e por isso eu trago também essa informação, né? Uma forte conexão com o relato integrado, onde traz a capacidade de uma empresa de entregar valor para si mesma, mas também levando em consideração seus stakeholders, né? Então, a empresa ela não gera valor ou cria ou destrói valor para si mesma, mas também para seus diversos stakeholders, para a sociedade como um todo, e também ela impacta de maneira significativa os recursos naturais ou o capital natural, como é denominado no framework do relato integrado. Também eu trago só como observação, né, que em agosto do ano passado, o Comitê IRRS, Comitê Internacional do Relato Integrado, começou a fazer parte da Fundação IFRS, como eu demonstrei para vocês, né? Um outro tópico que foi bem polêmico, mas aqui eu vou trazer, por conta do tempo escasso, somente que no âmbito do ISSB, Vânia, você pode me ajudar nesse sentido, se você achar necessário. No âmbito do ISSB, quando a gente fala em materialidade, né, a materialidade vai ser a mesma definição de materialidade, ou seja, de relevância das normas contábeis IFRS, ou seja, do IFRS Account Standards, né? Para garantir que os investidores entendam os riscos e as oportunidades relacionadas à sustentabilidade. E essa definição, segundo o IFRS Account Standards Board, é que materialidade, a informação ela vai ser material ou relevante se ela, ao ser omitida ou desfigurada ou dificultada o seu entendimento, ela possa ter uma razoável influência nas decisões dos investidores, né? Vocês vão perceber, quando vocês tomarem conhecimento das informações, que o ISSB está tomando muito cuidado em relação a esse tema de materialidade, porque a gente sabe que existem diversos critérios que já estão sendo utilizados, como o próprio Global Reporting Initiative, GRI, que é utilizado em grande parte do mundo, né? Então, existe uma flexibilidade, porém, segundo o ISSB, em termos de definição de materialidade, definição da descrição da materialidade, o que vale é o que está no IFRS Standards Accountability, ok? Algumas Posso fontes... complementar aí um pouquinho para evitar uma confusãozinha, Fernando, que é Com um certeza. ponto bastante sensível. Nós sabemos que o modelo europeu ele trabalha, segundo o GRI, como o Fernando falou, com o conceito de dupla materialidade, ou seja, eu vou reportar não apenas o efeito que que as questões de sustentabilidade provocam no meu negócio, mas também o efeito que o meu negócio provoca sobre as questões de sustentabilidade. Por que eles podem fazer isso? Porque o meio europeu já está muito acostumado a usar o GRI. Essa questão para eles já é madura o suficiente. O GRI foi
surgiu na Europa, em Amsterdã, e se alastrou pela Europa antes de ganhar o mundo. Então, para eles, isso é algo que as empresas já estão acostumadas, já é algo que está enculturado e algo fácil de fazer. Já o modelo do ISSB, que vai ser aprovado agora em meados do ano para ser exigido a partir do final do ano, talvez o ano que vem, ele se pretende ser um modelo global. Então, na verdade, ele é endereçado também a países que nunca reportaram sustentabilidade na vida. Países que não têm essa cultura, que não têm ainda a estrutura de monitoramento. Isso quer dizer que esses países vão ter licença para não olhar para aquilo que eles estão causando? Não. Na verdade, o que se está dando com essa adoção do ISSB, de começar com a materialidade simples, ou seja, aquela que está ligada às demonstrações contábeis, a oportunidade desses países aprenderem observando aqueles que já reportam em dupla materialidade, para que você possa, então, dar a eles uma chance de aprender a reportar de uma forma que seja relevante. A gente não quer reportes que sejam só checklist. Faz qualquer coisa aí para dizer que reportou. A gente acha que sustentabilidade só tem sentido em ser reportado se ele vier a influenciar comportamento, a influenciar a gestão, influenciar o futuro dos negócios de amanhã. Então, por isso o ISSB está começando com a materialidade simples, mas não proíbe a materialidade dupla. Então, para você cumprir o requerimento da IFRS Foundation, você vai reportar aquilo que está linkado às suas demonstrações contábeis, mas se você tem condição de reportar mais, inclusive é um item da consulta, ele diz, se tem alguma coisa que é impactante, que é material para o seu negócio, que você conhece, você é obrigado a reportar, mesmo que isso ainda não seja mandatoriamente requerido. Então, a questão da dupla materialidade não é uma licença dada para as outras empresas, mas muito mais fruto de uma consciência de que você precisa inculturar as questões de sustentabilidade em várias jurisdições do mundo ainda. Desculpa te interromper, Fernando. Que isso, Vânia, fica à vontade, excelente. Agora, se você... Falando em integração, eu acho que vale a pena, então, a gente, como eu falei, nós vamos disponibilizar o link, vocês, desse mapa, vocês vão ter a oportunidade de acessar as informações. Então, falando da integração, né, como que o ISSB ele está facilitando, como eles chamam, essa interoperabilidade, ou seja, a integração, a conexão com as diversas jurisdições ao redor do mundo, né? Então, ele está fomentando o diálogo contínuo com essas jurisdições, né, que trabalham com requisitos de divulgação específicos. E aqui eu trouxe um movimento brasileiro importante, que vale a pena ressaltar, no âmbito do Conselho Federal de Contabilidade, né, em 9 de junho do ano passado, foi criado o Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade, o CBPS, que eu falei para vocês anteriormente, né? Então, o CBPS ele vai ser um facilitador entre as normas do ISSB, as normas de sustentabilidade internacionais, e a jurisdição brasileira, juntamente com outras entidades que vão compor o CBPS, né? Como a própria B3, né? A Bolsa de Valores, o próprio Conselho Federal de Contabilidade, o Instituto de Auditoria Independente do Brasil, a Associação Brasileira das Companhias Abertas, a Brasca, e assim por diante, né? Então, ou seja, aqui haverá uma conexão, uma integração, e o próprio Conselho Federal de Contabilidade também vai utilizar o due process, né? O processo devido, para fazer essa tropicalização, vamos dizer assim, das normas do ISSB para serem publicadas e divulgadas aqui no Brasil, né? O ISSB ele adotou a estrutura do TCFD, né, que são as normas, é uma força-tarefa para trazer
mudanças climáticas, né, riscos climáticos para as demonstrações financeiras, que são normas internacionais que a gente tem acompanhado, são muito bem aceitas e estão sendo praticadas por muitas empresas ao redor do mundo. Então, o TCFD trouxe também para o seu escopo, principalmente para as normas relacionadas ao clima, que é a IFRS e S2, né? Como a Vânia mencionou, o ISSB já assinou um memorando de entendimento com o GRI para oferecer justamente essa integração para um cenário mais abrangente desses relatórios de sustentabilidade. Então, o ISSB sim está considerando as normas GRI para fazerem parte desse escopo do ISSB. Também, né, dentro dessa integração, o ISSB está trabalhando fortemente com a Comissão Europeia, né, para ter objetivos em comum, na verdade, para trazer uma maior integração entre as atuais normas que foram divulgadas, que acho que vocês devem estar por dentro, né? Foram atualizadas diversas diretrizes de sustentabilidade, de reporte de sustentabilidade dos países e das empresas que fazem parte da comunidade europeia. Então, o ISSB também estendeu a mão, assim como para o GRI, também para a Comissão Europeia, para existir uma conexão entre objetivos e práticas, né? E aqui, partindo mais para o final, o que o ISSB recomenda para nós, como consultores, preparadores de relatórios, ou mesmo empresas, né? É uma oportunidade para avaliar internamente seus sistemas, seus processos de coleta de informações, né, relacionadas à sustentabilidade e principalmente à cadeia de valor, né, verificar a questão dos riscos e as oportunidades relacionadas à sustentabilidade que afetam o negócio, ou seja, é aquele conceito do relato integrado de o quanto a governança, o modelo de negócio e mesmo o contexto de atuação das empresas afeta a sua capacidade de gerar valor ao longo do tempo. E, por fim, né, uma oportunidade de revisar as normas propostas pelo ISSB, que eu demonstrei aqui para vocês, né, são essas duas normas, essa de requerimento geral e a outra relacionadas ao clima, que o ISSB reforça para que vocês tenham conhecimento, pelo menos, dessas normas que estão previstas para serem divulgadas, né, após todo esse trabalho do ISSB, no final de março, começo de abril. Também é recomendado... Eu vou te interromper agora, desculpa, depois você pode até concluir, que o Martin chegou no Brasil hoje de manhã, participou de um evento enorme e agora está fazendo a gentileza de se juntar a nós. Então, vou ceder a palavra a ele, você conclui depois, no final, e eu aproveito e já atualizo também da minha parte, pode ser? Mas ótimo, já te agradecendo muito, está perfeito. Bem como você para fazer os mapas mentais. E, em resposta à pergunta que botaram no chat, isso será disponibilizado na página da Comissão Brasileira do Relato Integrado. Então, como eu adiantei a vocês, a partir desse momento eu vou mudar para o inglês em atenção ao Martin, que está aqui conosco, tá bem? Martin, welcome. We are very happy to have you here. We understand that you arrived in Brazil today and you must be very, very tired. That's why we are interrupting our meeting to give you the floor, because we are so excited to hear from you. We are a volunteer commission. We are close to 500 people, and we understand that we need to provide the market with transparency, not only in the financial side, but also in the sustainability side. And we also understand that transparency is the main weapon that we have to combat fraud, to combat misinformation, to combat greenwashing and so far. And so we are very happy to have you here. We are very thankful to Rodel and Partner for this partnership that they seek us to offer. And we are
anxious to hear from you. And Philip, if you want to introduce Martin for me, I'll be very happy. Okay, so we're in the same studio here, in our digital studio, in our regional head office. We just, sorry, now you hear me? Okay, great. First of all, many thanks, Vanya and colleagues, that you invited us. We just came out of a really great event. We are part of the Young President organization. It was in the backside of our building in the German club, a great event together with Sergio Moro, a panel together with Martin. And he will share with you here from our regional head office, which is the same building. We are kind of in the German heart of Sao Paulo, because I don't know if you know, Sao Paulo is the biggest industrial city outside of Germany. Yeah, so 10% of your PV is being produced by German companies, mostly our clients also. And we are in the heart of this scene with our regional head office here in Sao Paulo, and in the same building we have the German Chamber of Germany and Brazil next doors here. We have the German Science House. On the back side of the building we have a big German club, where today was an event with the YPO colleagues, entrepreneurs, the bankers and the like that listen to Martin's position. I want to give the word now, giving the time to Martin. Yeah, and I will join the commission. I'm looking forward to work with you guys, not together with Vanya. Thanks for the invite. But now floor to Martin Wambach, Chief Investigator of the Wirecard of the German government, and he will share his insights for you exclusively. Thank you very much. Yeah, thank you, dear Philip and Vanya here, and all the colleagues outside here on the screens. I'm really very happy and I'm full of energy. I'm not tired. Whenever I fly to Brazil, I'm always looking forward to spend a great time. Yeah, first, it's a great country. I always meet great people. Yeah, and it's always good to be here. So, as Philip said, I want to share some insights about the Wirecard scandal, which really shook Germany. Yeah. And it started about 2 years ago. And still today, the Wirecard scandal is part of the daily economic media. And especially today, it was a special day because the CEO of Wirecard, who has been imprisoned now for more than 2 years, had his first appearance in front of the court of Munich to tell his point of view of the whole story. So I didn't check the media yet, how they reflected or how they valued the statements of Mr. Braun, but I want to give you an insight of what I did in this case. First, I'm 58 years old, married, have 2 adult children. I'm a certified public accountant now for more than 30 years. I'm one of the managing partners of our firm. I celebrated my 30th anniversary last July at Rödl & Partner. When I joined the firm in 1992, it's really incredible. We were a regional audit firm with 3 offices in Germany. That was it, and about 180 people. This year, we went beyond 500 million euros revenues. We have in 40 countries more than 110 offices, and we are really a well-known and let's say valued audit, tax and legal advice company. And it's always a great pleasure. And I took over the responsibility here for Brazil, and Philip and me have been knowing us for quite a while. And for some reason we got together again, and he found his obsession, I would say it this way here, to operate the Rödl & Partner actions over here in South America and Brazil. I'm very thankful. He's a great guy, and we have a great friendship. And so, I was the special investigator of the German, it's not the German government, actually, it was the German parliament, because the Wirecard case was the biggest financial statement fraud case ever in Germany. I'm a member of the board of German accountants. And so it's also a thing, which is very interesting for us as auditors and as a profession. And we're discussing lots of those topics also with the colleagues in UK, the Netherlands, and America,
how we can help as auditors to prevent scandals like this. Okay, let's go into Wirecard. Yeah? An unbelievable scandal. Yeah, some people say it's Europe's Enron. Yeah, really with dramatic consequences for the capital market, especially Germany. So the trust into the capital stock market in Germany really eroded a lot, with dramatic consequences for corporates, but also for auditors, because we got a new legislation. Yeah, even the Wirecard case is not yet finished. Yeah, the legislative bodies reacted and really made a lot of new laws. I will come to that later on. Okay, first, what happened? Yeah, so am I here? So that's my first slide. Yeah, Wirecard. The board of directors is still fugitive or detained. As I said, Mr. Brown is in prison and some other people are in prison already now for 2 years. Yeah, we never experienced a case where one of the German blue chips, a so-called DAX company, went bankrupt within days. Yeah, unbelievable. And everybody was asking what went wrong. Yeah, and if you look on the top, yeah, we see from outside a lot of failures, not only in politics, but also in authorities. Yeah, even Mrs. Merkel, when she still was a chancellor of Germany, she promoted Wirecard, for instance, in China, and tried to open doors that Wirecard could acquire a Chinese company. In the end, it didn't work because Wirecard went bankrupt before. But in total, the damage is about 14 billion euros. Yeah, stock market value just wiped out within just a couple of days. And so everybody wanted to have a closer look on that dramatic bankruptcy. And so the German parliament formed an investigative committee to really have a broad view, to investigate everything. Yeah, what kind of ministries were involved? What did Chancellor Merkel? What about the auditors? What about the banks? What about other things? Just to get an understanding how something like this could happen. And to give you an insight, probably you don't know exactly what Wirecard did. Yeah, Wirecard in the end was a payment solution provider, and they had 2 spheres. They had a regular sphere where they did their own business. Yeah, they had the Wirecard Bank, and they just managed financial transactions. Everything okay. And then they started building a new sphere, a new business, so-called TPA, and TPA stands for third-party acquiring business. The reason was that the big credit card companies like MasterCard, Visa, or Amex, they really care about their clients. They don't want to be involved in pornography or in gambling and all that stuff. Yeah, and the problem was that Wirecard did a lot of that businesses, financial transactions in the Far East. Yeah, so Wirecard didn't want to be actually directly involved, and so that was at least the explanation. They said we have third-party acquirers, 3 companies, one in Dubai, one in Singapore, and one in the Philippines, who will do the business for us. But in the end, behind the business, it's us as Wirecard. And if you see the growth of the revenues over the last years, 2017, 18, 19, you see that the TPA revenues, the revenues coming out of the TPA business, were fastly growing, but even faster grew the profit. Yeah, what was shown in the financial statements, in the group financial statements. Yeah, if you see that the traditional business of Wirecard, was not growing so fast and even making, losses. Yeah, the third-party business, was the super interesting part. And when we look at the balance sheet, on the financial statements, so what was let's say, the chain of problems? Wirecard received, from the TPA business, the accounts receivables, and they put it on their balance sheet. And then one day the auditor said, hey, what about those account receivables? Why they don't turn into cash? Yeah, because when accounts receivables get older, when they age, they usually lose value. So to get rid of this problem, those receivables were redesigned to collaterals. Yeah, and the favor or the good thing about collaterals is you don't have an aging problem. Yeah, because it's just in collateral. The problem is, one day the auditors will ask, hey, what about your collaterals? Where are the risks?
are there risks which are claimed? Yeah, are the collaterals, you know, actually used? Yeah, to shift risks and anything? And then they realized that there were no claims. Yeah, so the whole collaterals were never touched by risks or inflected by risks. So they had the new idea, yeah, to deposit those collaterals finally into escrow accounts, first in Singapore and then in the Philippines. Yeah, and then one day people said, hey, what about the evidence? Yeah, and then the problem started for Wirecard. Yeah, and in the end, you know, there were 1.9 billion in cash or cash equivalents on the financial statements, yeah, which have been in escrow accounts, yeah, in Far East. And the problem was there was no money. So the whole business, you know, probably what never existed, nobody knows exactly. Yeah, probably was a fake business, yeah, in really a large scale fake business. Yeah, and so 1 billion missing, and the whole firm collapsed. So what happened then? Oops, sorry, wrong way. The German parliament set up this investigation committee, as I said, and with regards to me, they wanted to clarify or build an opinion whether the auditors could have had the chance to contribute to an earlier detection of this massive scandal. Because the interesting thing was, you know, that over all the years, the auditors never rejected their opinion or whatever. They always got a full approval of their financial statements, Wirecard. Yeah, and our task was now to provide the investigation committee with relevant facts, yeah, about the work of the auditors, yeah, so that the committee could form a picture and develop an opinion. So my job was not, yeah, to form an opinion and to say EY did a bad job, never. But, you know, it has been thousands of documents, yeah, millions of emails and everything, and time is always short, you know, you're always short of time when you investigate things. So they were just asking for a professional coming out of the business, yeah, just to have a close look and to provide as soon as possible and as fast as possible just facts, you know, coming up so that the investigation committee could form an opinion. So what were we doing? Yeah, certainly we were focusing on the audit files, and there's an old rule, yeah, in doing audit business that everything you do, you have to document. If you don't document, it's not done. That's the assumption, yeah. So we were trying to detect relevant informations about the risk assessment, the audit procedures, yeah, like planning, execution, assumptions, also the auditor's critical attitude, you know, which is always very, very important. Yeah, but also the quality of the audit evidences. Yeah, how did they check the receipts and everything, and how did they develop their audit opinion? Yeah, and why did they never reject their opinion, whatever? And so this was our task, and not the evaluation of the quality of the audit work itself of EY. That's very important to know. Oops, sorry. Always goes in the wrong way. It's because it's so sensitive, the mouse. Probably I can do. That's easier here. Okay. So what is always important to know is the next thing. You probably know that we had massive financial statement scandals in the late 90s. Yeah, WorldCom, Enron in America, but also in Germany and Europe, we had a lot of scandals. And starting at that point, the legislative bodies changed, let's say, the approach for auditors, that they said classical financial audits also have to provide an opinion whether there could be relevant fraud indicators, yeah, and what should be obvious, yeah, to the auditor should be reported. So an financial audit is never no forensic work itself, but it has forensic elements. This is very important to know. So the modern audit practice developed in the last 20 years. And so at least on the international level, when you look at IFAC, the International Federation of Accountants on a global scale, the ISA standards, yeah, International Standards on Audit, they're all same throughout the world. Yeah, that the auditor's responsibilities relating to fraud in an audit of financial statements, yeah, they have to be considered. And when it's
when it's actually obvious, yeah, you have to go for it as an auditor. So, and when we look at those international standards of auditing, yeah, there are catalogs behind those standards where certain fraud indicators, yeah, which have been relevant in other fraud cases, are just summed up, you know. And those fraud indicators can relate to events, to actions, to behavior, to procedures, whatever. But there's a whole catalog of potential fraud indicators which we as auditors should use, you know, when we audit a company to get a picture about whether there could be fraud or not. And this was, in the end, the entrance door for us, you know, to check whether the auditor of Wirecard actually also checked fraud indicators. Yeah, and what we saw was, sorry for my bad here. So here we are. So when we looked of what we knew about Wirecard, what was going wrong, we concentrated on those, for example, 6 fraud indicators. Yeah, unusual transactions, complicated transactions, a high degree of non-transparency. Yeah, that raise difficult questions regarding the economic perspective. So for us, the entrance door was, why is building Wirecard a TPA business, a third-party acquiring business, dealing in the end, you know, with dirty money? Yeah? Transactions which come out of pornography, out of gambling and other things which were already forbidden at the time in the US and also in the European markets. Yeah, why should this business be so important, and why do they try to hide, you know, their real objectives using TPAs? So kind of unusual. Yeah. Next one, development of the TPA claims and escrow accounts versus actual payments. You know, it's kind of weird. Yeah, there's a division of your company growing fast, providing profit like hell. Yeah, to make it easy, but you see no cash. You see no cash, you know, it's accounts receivables, then it's collaterals, then it's escrow, cash and cash equivalents lying in Singapore or Philippine banks, but Wirecard is a German company. Yeah. Also the banks, why do the banks give loans to a company which actually has a lot of money, but doesn't use that money? Yeah, there have been never cash transactions from this escrow accounts to Germany. So this is kind of strange. A money firm, yes, as we say in Germany, swimming in a pool of money, but not using it. Yeah. Fraud indicator 3, high level of management involvement in significant business transactions. We saw lots of management overrides in the papers of the auditors, lots of management overrides, where the board, or the CEO or CFO said to the auditors, hey, there's no evidence, it's all okay, and the auditors just approved it. Yeah, but also in daily business, yeah, when there were critical voices, kind of whistleblowers, yeah, we had lots of whistleblowing within Wirecard, but the top management always, yeah, said nothing is true. Fraud indicator 4, yeah, doubts about the integrity or competence of the management. Yeah, bad lack of compliance awareness. Yeah, really very strange things. Yeah. So what was very interesting that, for instance, the minutes of board meetings have never been written down and documented. Only the decisions, but never the discussions, you know, to understand the decisions. They also had a very weak supervisory board. Only 3 elderly people, yeah, with no clue, yeah, what's going on let's say financial transactions or the payment solutions. Yeah, very, very weak. Yeah, and lots of other, yeah, let's say internal control problems and compliance problems. And we had a very strange recording or documentation of business transactions. Yeah, usually, yeah. So if a let's say an accounting is trustful, every transaction is recorded and booked, every single transactions. What we saw at Wirecard was the following. Once a month, there was a video conference between Germany and Dubai. And then they showed on the screen a bundle of transactions. Yeah? And with the screenshot itself, Germany booked the bundle of transactions as one sum. So not every single transaction, only the sum. Yeah? Very unusual.
yeah, and certainly not a trustful bookkeeping or accounting system. And the last fraud indicator we surveyed was negative press coverage. And this was very interesting because already from 2014 on, especially the Financial Times Europe had a very close and very negative press coverage about Wirecard. They called the series the House of Wirecard, you know, with a slight view to this American series, the House of Cards, yeah. Dealing with strange personalities, and politicians and all that stuff. So they called this series, and they released almost every 1 or 2 months articles about Wirecard. Yeah, that there's something wrong. They said the TPA business is not existing. Yeah, and lots of other problems. But all this negative press coverage just didn't harm Wirecard. It was really crazy. But this fraud indicator was really heavily flashing, yeah. That and lots of other facts, you know, we put together in a report, the so-called Wambach report, because the press then named it after my name. Even we were 4 investigators, yeah, and even and so we delivered all those facts and stuff to the committee, written down, but also personally we presented those facts. And in the end, you know, the investigating committee built a clear opinion, yeah. And you see it here in red letters, yeah. No one else would have had a better opportunity to consistently investigate the suspicions of accounting fraud and to identify them at an early age, yeah. So the conclusion of the investigation committee is clear. They said the auditor would have had the chance and the opportunity, and he should have had identified this accounting fraud much earlier than in the end. Yeah, that was the final conclusion on it. And if we look back on the highlights of my report, we see, and this is probably similar and typical for many fraud cases or bribery cases, a really significant material weakness in the internal control system. Yeah. We see a lot of management overrides, we see strange booking procedures, and we see sometimes business models which cannot be explained by themselves, which look really weird. And when you look at the TPA business, it's really weird. Yeah, we see most significant material weaknesses in compliance and governance in those companies which fail. Yeah, like no financial experts on the supervisory board, no audit committee, small supervisory boards, probably with political friends or whatever, but not, you know, with material knowledge about the business model. No written documentations of the executive board or supervisory board. As I said, only decisions have been documented. Yeah, lots of fraud indicators were flashing red for many years, really red, like the microphone here. Yeah, nobody went for it. And a noticeable context of revenue and profit growth versus cash allocation, actual payments and credit requirements. So we see this in many cases. And what is also often a problem is, you know, it was the same with Enron, the most valuable company at that time, was building up and growing very fast. In this case, it was a little bit similar. Wirecard was the shiny star of the German or European stock markets. They were called the alternative, the new superstar, as a reaction on Silicon Valley and the American fast-growing companies. A fintech company, a financial tech company, even was such a simple business model. And you know, their stocks, they were incredibly rising. In 2018, Wirecard was the most valuable company in the stocks. They had a higher volume of value than the Bayer AG, Deutsche Bank, Lufthansa, Mercedes, or whatever. You see how they pushed this business model. And all the banks, you know, were promoting Wirecard stocks. Also, you know, large investment funds had to buy them because they were so prominent in the stock and the DAX index. That was the funny thing, you know. And as I said before, you know, when you look, for instance, at the money laundering authorities, from 2014 on, they got hundreds of whistleblowing notices, that something would have been wrong with Wirecard, and nothing, they tracked nothing. Nothing. They didn't do anything.
the BaFin, that's the German stock market and financial regulation authority, you know, also supervising here banks and insurance companies. Yeah, they got lots of notices, yeah, that there's something wrong with the Wirecard financial statements, and they did nothing. They did really nothing. Nothing happened. So even Chancellor Merkel, yeah, went to China and promoted Wirecard. It was crazy. Yeah, and this is why this story is so crazy, because, you know, I was following this story for many years because I said, hey, this is crazy. You have the House of Wirecard, the Financial Times Europe, you know, writing something is wrong. Even the Manager magazine, a very prominent business journal in Germany, there was an article in 2017 explaining that Manager magazine is missing 300 million in the financial statements of Wirecard, you know, in the disclosure statements. Yeah, so nobody could explain it, but nobody was caring about it. Wirecard grew and got more prominent and more valuable every year until it collapsed. Really crazy. And the funny thing is what I wanted to show to you. Yeah, this one is very funny. In November 2019 until April 2020, yeah, the new CEO of Wirecard, the chair of the supervisory board who came in, asked KPMG to make a special forensic investigation. And KPMG sent more than 80 forensic investigators into Wirecard. And now read the statement. KPMG can, as a result of the forensic investigation carried out in relation to the investigation period, 2006 to 18, now it's coming, neither make a statement that the revenues exist and are correct in terms of amount, nor make a statement that the revenues do not exist or are incorrect. This report is released, and I knew about this report, and I was asking myself, you know, if 80 investigators don't find any proof of evidence of that business in Wirecard itself, what do the auditors have in their books? Yeah, if there's not a proof of evidence at Wirecard, yeah, what did the auditors? So we were kind of interested what to see, yeah, but this is really crazy. Yeah, so a very interesting investigation we did there. The case is not yet over. Yeah, we are waiting at the moment on the so-called APAS report. The APAS is the German authority for the supervision of the auditors. Yeah, they also, you know, checked the case, and we all think that EY will fear heavy sanctions and penalties for doing this audit. Let's see. We have new laws in Germany which changed the game. Yeah, now the big stock market companies have to have audit committees. They have to have financial experts in their supervisory boards. They have to have different things. The BaFin, the financial authority, has now a new whistleblowing system, which can be addressed, and they can go directly into the companies. They don't have to ask anymore. Yeah? If they see something, they can go directly in and investigate. Yeah, besides the auditors and lots of other things which have changed. So that's just a little brief introduction, really, in a lot of work we did over a month. I only had now 30 minutes to give you a little input, but I also want to stay in time. Yeah? And so thank you so far for listening to me, for giving me the chance to give you a little insight, and probably if there's still a little time for discussions. Thank you. Thank you, Martin. I cannot thank you enough for this presentation. It was very clear and amazing. As an accountant myself, I agree with you. When the accountancy is good, everything is booked, everything is there, and any kind of situation can be anticipated. And it is very interesting to have your presentation, because we are a group of volunteers, as I told you, that deals with sustainability reporting integrated to the financial one. We understand that we have to have a link between financial and non-financial information so we can avoid fraud and other things. And
apparently, when you were presenting, it is a case of financial misinformation. But in my opinion, it's a lack of sustainability. Absolutely. Because the corporate governance was not there in order to avoid the fraud, in order to avoid the lack of transparency, in order to avoid misconsideration of the whistleblowers that made the announces. So we, in general, when we deal with sustainability, we think a lot of environmental, and we are starting to deal with social aspects, but many are those who do not take the importance of good corporate governance, and the lack of a good structure of corporate governance could have avoided everything that happened with Wirecard. So I really, really appreciate. And if you have the time, you can open for 1 or 2 questions from the public. But if you want to comment, please. I just can say to you, yeah, that integrated reporting and integrated auditing as well as integrated accounting is, I think, a very important issue. Yeah, and you're absolutely right when you're saying, yeah, that there are social effects and components, you know, of companies, yeah, dealing with sustainability, and I would say especially stakeholder management, yeah, is very, very critical, yeah, for the sustainable success of companies. So compliance and governance is something which is not right, not only on the financial side, but also especially on the sustainability side. And so since European Union, as you know, passed the Corporate Social Responsibility Directive, and all the European bigger companies will be responsible to put those non-financial elements into their financial reports. Yeah, this will be a very good chance to let's say to get a better perspective on the companies, to have a better inside view on what's really going on. But we also have to be very critical about those informations, that we don't see any green or public social, sustainability greenwashing. Yeah, so this will be really critical, that those informations are really reliable, trustful, and well controlled. Absolutely, you are right. And what you showed us, without any kind of doubt, that without sustainability, what happens is that we can generate huge shining stars companies with very huge profitability in the financial side, but that would be short term. In order to have it in the long term, we need to look both to the financial and the non-financial side of business. So again, I can tell you that it was a very interesting and to the point presentation to what we want to build here. And we really appreciate it. But I really want to not only first I think, but yeah, sorry. Absolutely. But you're right on track. You're really right on track. Concentrate, especially really on those ESG issues, as we say, but not only environmental. Yeah, those social and governance issues have the same quality. Yeah, and they should help us all together. Yeah, to build a better world. Yes, thank you. We ran out of your time, but how are you doing? Dennis, do we have questions in the chat? No? I think people is shy of speaking in English. So if you hear Martin, but we really appreciate your time, and we understand that you have a very important and challenging event today. And again, we really appreciate the partnership with Rodel & Partners, and this kind of experience that you have sharing with us will help us to faster our pace in getting the transparency that we want to have here in Brazil and over the globe as well. So we really appreciate your
you being here with us this afternoon. And if it is possible and you can share the presentation with us, we can put it in the site. And of course, we have many others that were not able to be here today. It's a busy period for those who are involved with reporting in Brazil, but we cannot thank you enough. Thank you. And hopefully there will be many other occasions to interact among ourselves, okay? Thank you. Thank you, Philip. It was wonderful. Big pleasure. Thank you. And looking forward to support with our expertise for the middle-sized market, as we said, in the committee. Looking forward to work with you all. Pleasure meeting you. Thanks very much for this opportunity. Yeah. Tamo junto. Thank you. Thank you. Bye-bye. Ok, muito obrigada. Fernando, se você quiser ter 5 minutinhos para concluir sua apresentação, querido. E se vocês depois sim. quiserem fazer algum comentário sobre a apresentação do Martin, também a gente gostaria muito. Antes eu queria dar só um recado sobre o recadastramento. A gente vai migrar a ferramenta de e-mail e está fazendo um recadastramento dos GTs. A gente, quando começou a fazer o recadastramento, a gente teve algumas pessoas que responderam, só que a gente fez uma mudança e a gente pediu na outras semanas para as pessoas se recadastrarem novamente. A gente já está com 95 pessoas que preencheram o interesse pelos GTs e a gente vai nos próximos dias já fazer a migração de ferramenta de e-mail também. Perfeito. Inclusive, eu vi a Inês da Natura falando. Inês, eu recebi várias mensagens da Natura e respondi todas elas. Depois eu posso até te copiar para quem foi. Não é esse ano, mas convites individuais a gente não tem mandado. Então, se vocês não atualizaram o cadastro lá no site da comissão, por isso que você não deve estar recebendo os e-mails. Então, se você puder nos fazer esse favor, para a gente é fundamental ter a Natura, vocês são muito importantes e queridos para nós, inclusive eu trabalho muito de perto com a Silvia, e para a gente é muito, muito importante ter vocês conosco. Então, por favor, entra no site lá da Comissão do Relato Integrado e atualiza lá os dados de quem vai receber os e-mails para a gente não ter esse desencontro outra vez, tá bem, querida? Fernando? Vânia, o que é interessante, eu lembro que no nosso grupo gestor, a Gláucia comentou, né, quando ela ficou sabendo que o Martin iria apresentar, aí ela indicou que existe um filme na Netflix sobre Wirecard, e eu assisti, é bem interessante, acho que vocês, se vocês tiverem oportunidade, fica a dica aí, já está disponível na Netflix, bem interessante. Eu vou, Vânia, na verdade, é só finalizar com o que eles chamam de o kit de ferramentas que nós temos para o entendimento do momento, do movimento que está acontecendo no âmbito do ISSB, né? E aqui o que é interessante que existiam algumas dúvidas se o relato integrado deixaria de existir, se o Comitê Internacional do Relato Integrado, Framework, enfim. E aqui o que nós vimos é que, pelo contrário, sim, o ISSB ele considera fortemente, né, não só o Framework, mas o pensamento integrado também. Eu recomendo vocês acessarem IFRS Foundation. Existe um hub de conhecimento lá, bem interessante, onde vocês podem acessar desde o framework até cases, né? Que nós temos até cases de empresas que estão utilizando o pensamento integrado para evitar essas fraudes que aconteceram tanto na Wirecard como na Enron e outras empresas aí, né? Então, o kit, né? Eu gostaria de deixar esse recado que existe o kit no âmbito do ISSB, são as próprias normas internacionais, IFRS 1 e IFRS 2. Essas normas, elas estão previstas, como eu falei, a serem divulgadas já no final de março. Vânia, se você tiver um spoiler aí depois sobre a real
a data mais assertiva de divulgação, por favor, depois compartilha com a gente, né? A ideia é que no ano que vem, né, tanto o IFRS 1 quanto o IFRS 2, eles vão estar incorporados com as recomendações do TCFD. Então, vai ficar cada vez mais claro essa integração, né, essa conexão das melhores práticas. Então, nós temos as próprias normas IFRS e temos também o SASB, que há um posicionamento forte da IFRS Foundation, também do ISSB, que as normas SASB, elas vão ao encontro dessa questão de a gente trazer a conexão, de fato, das informações financeiras com as informações não financeiras, né? Então, existe uma recomendação, vamos dizer assim, né, de cada vez mais a gente entender as normas SASB. A gente sabe que no Brasil ainda são poucas empresas, mas ao redor do mundo, mais de 50% das empresas que seguem SASB são fora dos Estados Unidos, que a gente tem aquele mito que SASB é só nos Estados Unidos, né? E por TCFD, que eu havia já comentado, é bom vocês olharem, o próprio CDSB, né, que é essa sopa de letras, tá, pessoal, em inglês. A gente pede desculpa e até existe uma ideia de a gente fazer um glossário, vamos dizer assim, dessa sopa de letras. Acho que a gente vai trazer para vocês também, né? Então, aqui é o Climate Disclosure Standard Boards, ou seja, as normas internacionais sobre divulgações do clima, que esse CDSB também foi incorporado à Fundação IFRS, além do SASB e além do IRC. Perfeito, pessoal? E aí, por fim, como eu havia comentado, o nosso relato integrado, Integrated Reporting, sim, ele será uma conexão ativa, né? Quando a gente fala, resgatando aqui os building blocks, né, que o ISSB tem em mente, né? Primeiro, o bloco financeiro, aí sim o bloco de sustentabilidade, um terceiro bloco, que é de jurisdição. E quem vai fazer a conexão entre o bloco financeiro e o bloco de sustentabilidade é exatamente o relato integrado, com o framework do relato integrado, com os princípios do pensamento integrado, né? Então, esse ano vai haver uma forte conexão no âmbito da criação de valor do conceito do relato integrado, e também, a partir do próximo ano, o relato integrado vai ser fortemente utilizado para, como eu falei, a conectividade entre o IFRS S1 e as normas contábeis, né? Então, a gente tem muita coisa para acontecer aí, a gente ficou super feliz de o relato integrado, o IRC fazerem parte desse movimento de disrupção, vamos dizer assim, né, e de integração de métricas ESG e, de fato, trazer uma melhor compreensão dessas diversas métricas ESG ao redor do mundo, né? Então, por fim, eu só ressalto que 16 e 17 de fevereiro vai acontecer o simpósio do IFRS Sustainability em Montreal, no Canadá. Como vocês sabem, a Vânia pode explorar isso. Existem diversos escritórios espalhados pelo mundo, com base no ISSB. Um fica em Montreal, no Canadá, o outro em Frankfurt, na Alemanha, e o outro em Londres, no Reino Unido, se eu não estou enganado. Então, nós já vamos disponibilizar entre hoje e amanhã esse link, e estamos à disposição também para qualquer esclarecimento adicional. Tá? Muito obrigado, pessoal. Fernando, você, como sempre, campeão do mapa mental. Eu preciso de um dia pegar um mês com você para você me ensinar a usar essa ferramenta, porque abre realmente a mente de todos nós. Então, esse arquivo vai estar disponibilizado no site da comissão. E, como o Fernando falou, o que ele resumiu para nós hoje foi o primeiro de uma série de 3 encontros que o ISSB produziu nesses últimos 2 meses. O primeiro exatamente era sobre requerimentos gerais, foi isso que o Fernando nos mostrou. O segundo tratava especificamente sobre disclosure do TCFD,
ou seja, quem está fazendo o reporte de clima, quais os indicadores, como começar, como utilizar, como medir, e fortemente baseado nos recursos do SASB. E o terceiro, ele fala de conectividade, exatamente da ligação que tem que haver entre os relatórios financeiros e a informação não financeira. Quem perdeu esses eventos, eles são gravados e disponíveis no YouTube. Eu vou enviar para o Denis também esse link para os 3 encontros, vai estar disponível no site da nossa comissão. Mas o que a gente traz de novo de informação para vocês? O ISSB criou diretorias de relato integrado por jurisdições. Então, nós temos uma parte do board do ISSB que está olhando só para a América Latina, né? E eu tive reunião com eles essa semana. Nós, no dia 28 de fevereiro, teremos uma reunião de informação, onde o ISSB vai dar a mesma informação que o Fernando passou aqui para a gente hoje, mas com mais detalhes, voltado muito mais para a realidade da América Latina. E dia 28 de maio, essa reunião de 28 de fevereiro vai ser com a Suloide, com todas essas autoridades que já participaram desses eventos que o Fernando participou, mas no dia 28 de março vai ter uma segunda sessão, e essa interativa, muito mais para escutar a gente do que para falar. Então, o público será dividido em breakouts rooms, para que a gente tenha a oportunidade de apresentar a nossa realidade, a nossa comissão, as nossas dificuldades aqui no Brasil para atender a essa mudança de regulamentação. Então, essas informações todas a gente vai colocar no site de antemão. Estamos convidando todos vocês para participar. A nossa próxima reunião será presencial em São Paulo, no dia 19 de abril. O local ainda está para ser definido, se vai ser numa universidade ou se vai ser numa instituição. Se você quer oferecer o auditório da sua instituição num lugar mais central para ficar acessível para todo mundo, é só entrar em contato conosco. Nós precisávamos muito que vocês entrassem no site da comissão e atualizassem o seu cadastro, porque nós temos registro de mais de 700 pessoas na Comissão Brasileira do Relato Integrado. Mas muitas mudaram de posto, ou não têm mais interesse, ou não têm tempo mais, por alguma razão não querem mais participar, mas outras querem chegar. Então, a gente precisa atualizar esse banco de dados exatamente para não correr o risco do que aconteceu com a Natura, deles não terem recebido o convite, ou outras pessoas que estão recebendo o convite quando não tem mais o interesse de participar, né? Então, nós precisamos também, pela Lei Geral de Proteção de Dados, atualizar o cadastro de todos vocês. Suas informações não serão compartilhadas com ninguém, é muito mais para que a gente possa manter contato. E a outra coisa que acontece quando você renova o seu cadastro lá no site é você também dizer se você quer participar de uma dos 5 grupos de trabalho que a SEBARE vai ter. Essa mudança de regulamentação, principalmente nesse ano, ela vai exigir muito da SEBARE. Por quê? Porque empresas, instituições, associações, reguladores têm necessidade de ter informação para poder dar suporte a essa informação nova que precisa ser gerada. E a SEBARE é referência. E nós precisamos, então, estar todos muito uniformizados, muito bem preparados para falar com professores, para falar com CVMs, para falar com bancos centrais, para atender o TCU, para atender a SEBRAE, para atender a todos esses organismos. Então, a gente precisava muito que você informasse. O primeiro grupo de trabalho ele é dedicado à comunicação. A gente tem uma necessidade imensa nesse grupo, que, coitado do Cláudio, ele sozinho não dá conta. É muita novidade junto para manter todo mundo bem informado.
Então, a gente deve reforçar esse GT lá com o pessoal do CBPS, mas era importante que mais alguém que tem talento ou disponibilidade para comunicação que se voluntariasse lá para esse primeiro GT. O segundo GT é o GT do setor público, que o TCU vai participar, Fernando, te ajudando, o Fernando vai coordenar esse GT. O TCU vai participar, eles só não puderam vir à reunião de hoje por causa do aniversário do TCU, que por coincidência é nessa data, mas você também forme o seu time, principalmente daqueles que vão se oferecer. Nós hoje já temos relato integrado mandatório pela IN 84 para as instituições federais, e nós precisamos estender isso também para os estados e para os municípios, porque precisamos ter informação de qualidade transparente nessas esferas também. Então, precisamos de muitos voluntários nesse GT2 aí para colaborar com o Fernando. O GT3 é o GT que vai trabalhar com pequenas e médias empresas. O SEBRAE vai participar, está tramitando lá internamente se vai poder ajudar a coordenar. O GRI vai ajudar coordenando isso aqui. E a Rodel e Partners, que participou da apresentação no dia de hoje, eles também têm interesse de participar nesse subgrupo de pequenas e médias empresas. Quem vai estar coordenando eles, a princípio, provavelmente é o SEBRAE e o GRI. O quarto grupo é o grupo de relações institucionais, que quem vai estar coordenando é a Gláucia Terrio e a Regiane Abreu comigo, né? A gente precisa conversar com reguladores, conversar com instituições. Eu já conversei com o SEBRAE, conversei com o TCU, mas tem muitos outros organismos que a gente tem que trazer para dentro. Então, é um esforço de relações públicas mesmo, para mostrar o que a gente está pretendendo construir e nos colocar à disposição dessas instituições. Além da Gláucia e da Regiane, eu ficaria muito feliz se o IBRE e o IBGC quisessem participar desse GT4 com a gente, por causa da capacidade que eles têm de conversar com vários organismos, e a Abrasca também. E, finalmente, o GT5 é o GT acadêmico, é o GT que faz os nossos olhos brilhar, porque nós acreditamos que relato integrado é importante, mas nós queremos pesquisas acadêmicas, isentas, cientificamente apuradas, que nos ajudem a afirmar isso com convicção. Então, esse grupo está sob a coordenação do professor Alexandre Garcia, do professor Kassai, da professora Solange, do professor Davi Ciasca, e precisamos de muitos voluntários aí, de muita pesquisa e de muita coisa boa. Os olhos do IIRC brilharam quando eu falei do nosso GT acadêmico, inclusive eles disseram que têm lido muitas pesquisas sobre relato integrado produzidas no Brasil, isso está enchendo o coração deles de entusiasmo, então a gente precisa produzir material relevante. Na coordenação geral da comissão, o Denis, o nosso herói maior, com o meu apoio, quando eu não atrapalho, eu até ajudo um bocadinho por lá. Tá bom, gente? Então, muito obrigado a todos vocês por terem participado nessa tarde. Por favor, preencham. Nós queremos, já nessa reunião de abril, abrir um slot, não só para a gente trocar informações, mas para a gente compartilhar experiências. Então, nós queremos ter 2 apresentações, além da prestação de contas de cada GT, nós queremos ter 2 apresentações por reunião, de 10 minutos cada uma. Uma de uma grande empresa, que já desbravou caminhos e pode mostrar onde que ela encontrou soluções, e outra de uma pequena e média empresa, para que a gente possa mostrar que, com o escopo 3, se a pequena e média empresa não se envolve no processo de reportar, na verdade, ela perde a oportunidade de negócio, porque a grande empresa vai precisar da informação e só vai poder fazer negócio com quem seja transparente, porque senão é risco para ela. E queremos também uma apresentação de uma pesquisa, se possível,
a cada reunião, tá bom, gente? Temos muitos planos, mas nós dependemos muito da participação de todos. A Sebari é uma comissão de voluntários, pretendemos continuar assim, mas pretendemos fazer as coisas um pouco mais estruturadas e arrumadas para que a gente possa conseguir atingir os nossos objetivos com mais facilidade. Depois de amanhã, dia 15, eu estarei em São Paulo falando sobre a Sebari para o Ibracon, que também tem interesse em ser o nosso parceiro por aqui. Dúvidas? Alguma pergunta? Algum comentário final antes da gente encerrar? Denis, algum recado de dever de casa aí? Além dos que eu já dei? Não, Vânia, obrigado. Então, muito obrigada por terem participado e contamos com todos vocês atualizando o cadastro para que a gente possa melhorar a comunicação na nossa comissão, tá bom, gente? Muito obrigada para todos vocês, muito sucesso nesse ano para todos nós que queremos ter relatos cada vez mais integrados. Um abraço.